Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje temos 5 matérias para comentar com vocês, sendo que a primeira será que eu pretendo ficar menos tempo comentando, será apenas um comentário rápido. Acho que todos vocês sabem, ou pelo menos a maioria sabe, que há uma lenda por trás de quem seria o verdadeiro criador do Bitcoin. O indicado seria, segundo se diz, um tal de Satoshi Nakamoto, que teria aberto uma conta, a primeira delas, chamada Gênesis, né? Um nome bem sugestivo porque indica um início, Gênesis. Bom, ele desaparece desde 2010, nunca mais se sabe nada dele, né? Aliás, ninguém sabe nem se ele realmente existe, mas de 2010 em diante, sequer a conta dele foi movimentada. Ela tinha até então 50 bitcoins e de repente foram movimentados, eu tenho de ver aqui, 27, aproximadamente 26,917 bitcoins, para ser mais exato. Bom, alguém pode ter depositado esse dinheiro, eles estão estimando que alguém possa ter feito essa movimentação para uma espécie de marketing bizarro, que daqui a pouco vai se descobrir quem é que fez, porque por enquanto ninguém sabe, ou talvez o próprio Satoshi teria adquirido mais esses 27 bitcoins, o que não faz sentido nenhum, na minha opinião. O que de fato é, ninguém sabe, mas eu queria registrar aqui para que, caso algo surpreendente esteja por trás dessa história, a gente já esteja por dentro, né? Aqueles que não sabiam disso agora estão sabendo. Mas é apenas um comentário breve. Isso aqui é que começa a trazer realmente o interesse nosso ao que está acontecendo. Por exemplo, a Alemanha diz que drones russos estão sobrevoando suas bases e zonas de treinamento. Lá atrás, há muitos anos, quando eu falei que a Rússia em algum momento poderia chegar às portas da Alemanha novamente, as pessoas riram. Agora, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, eu repeti a mesma coisa. E o que aconteceu? As pessoas tornaram a rir, embora não com tanta veemência, porque aí os dentes já estavam um pouquinho mais amarelos, era um sorriso amarelo, porque eles já sentiam um cheiro de que havia uma pequena possibilidade disso. E agora os indícios estão ficando cada vez maiores. A Alemanha está dizendo então que drones russos estão sobrevoando suas bases e zonas de treinamento. Sobrevoando para quê? Porque eles querem saber o que os alemães estão fazendo. Por quê? Porque eles estão temendo um ataque alemão. E temendo o ataque alemão, eventualmente eles podem também tentar atacar a Alemanha. Então, os grupos de ataque e defesa alemão vêm registrando essa presença frequente, não é uma vez, frequente, de drones sobrevoando suas instalações e áreas de treinamento, especialmente onde são realizados exercícios com tropas ucranianas. A suspeita é que os aparelhos sejam de origem russa e tenham fins de espionagem ou sabotagem. Isso aqui eu chamo de uma guerra de quinta geração, onde eles apenas podem suspeitar que sejam de origens russas. Por quê? Porque é difícil capturar um drone desses. E mesmo em capturando, é difícil saber a origem do sinal. Em sabendo a origem do sinal, é difícil identificar quem estava por trás da emissão do sinal. Então, na geração de guerra em que nós estamos, isso pode até ser fruto de um pequeno grupelho dentro da própria Alemanha, talvez algum grupo de imigrantes ilegais, pessoas que tenham entrado lá infiltradas no meio das pessoas que pretendem vir trabalhar, e aí, ao final de contas, ninguém sabe de fato quem é que está por trás, mas eles pressupõem que sejam os russos, né? E por falar em Ucrânia, más notícias para a Ucrânia. Ela recebeu notícias devastadoras sobre o F-16 que ela está esperando. A entrega dos primeiros F-16 dinamarqueses destinados à Ucrânia pode acabar sendo adiada em até 6 meses. Um golpe para as esperanças de Kiev de desafiar a Rússia no ar no início de 2024. A Ucrânia receberá os primeiros 6 caças no segundo trimestre de 2024 e não nos primeiros dias do ano, como sugerido originalmente de acordo com o Ministério da Defesa da Dinamarca. Então isso foi um golpe contra a Ucrânia e isso acontece, na minha opinião, por quê? Porque eles já não acreditam muito na vitória da Ucrânia. E um caça F-16 é caríssimo, né? E aí, de repente, começa a se imaginar que a Ucrânia futuramente não terá cacife para devolver esses recursos. Então eles estão protelando, talvez protelem os primeiros 6 meses, depois protelem mais alguns meses, porque em outubro é a eleição presidencial norte-americana, e em os democratas continuando no poder, talvez eles até venham a fornecer os F-16. Mas se o Trump ganha a eleição,
eles não fornecem, porque aí eles sabem que essa guerra vai acabar. Mas as coisas não estão só ruins para um lado, também para o outro. Putin está sendo forçado a enviar Guarda Nacional contra a revolta. Muitas pessoas dentro da Rússia já não aguentam mais a situação do jeito que está. Então ele enviou Putin, quase 35 mil guardas nacionais para conter a resistência ucraniana nos territórios ocupados sob o controle de Moscou, de acordo com o Centro Nacional de Resistência de Kiev. O Kremlin ocupa atualmente grandes áreas do sul e leste da Ucrânia, onde Putin estabeleceu distritos russos ilegítimos depois de realizar eleições falsas no outubro de 2022. Esse, vocês já viram, é um site completamente globalista. Mas mesmo sendo globalista, ele não deixou de trazer essa verdade aqui. É o mesmo site em ambos os casos, em ambas as notícias, mostrando que as coisas não estão boas nem para um lado e nem para o outro. A Ucrânia lançou o CNR em março de 2022, após a invasão em grande escala da Rússia, um mês antes. Enfim, a coisa não está boa. Então, eles estão tendo de conter revoltas dentro da própria Rússia. E para finalizar, eu quero me deter um pouquinho mais nessa matéria aqui. Por que os protestos dos agricultores na Alemanha são tão incomuns? Vocês já tinham ouvido falar, durante a geração de vocês, de protestos dentro da Alemanha? Eu nunca. No máximo um grupinho aqui, outro ali, isso sim. Mas protestos dessa magnitude durante toda a minha vida, desde que eu me conheço por gente, desde que eu comecei a entender o mundo que eu vivo, nunca ouvi falar. Mas isso tem um motivo. Disse, inclusive, que Lenin brincou dizendo que quando os revolucionários alemães têm de capturar uma estação ferroviária, primeiro eles compram bilhetes de plataforma no escritório de reservas. Ele estava fazendo uma piada com o fato de que os alemães não são revolucionários. E ainda bem, porque todo povo que tem revoluções internas é um povo que decai. Os revolucionários sempre conseguem transformar o país em que estão, que geralmente é uma porcaria, em uma porcaria ainda maior. Vide a França, que já era uma porcaria, mas hoje está, segundo a minha opinião, óbvio, é uma opinião que eu acho que ainda posso ter, está um lixo completo. Vide que uma pessoa como o Macron acaba sendo o dirigente daquele país. Então vocês imaginem a cabeça daquele povo como está. Então esses estereótipos eles não vêm por acaso. Os alemães são extremamente organizados, isso é reconhecido no mundo inteiro, inclusive foi por Lenin aqui. Então os estereótipos são coisas perigosas, mas a afirmação de que os alemães são menos propensos a surtos revolucionários do que os franceses não é sem mérito. Não é, portanto, coincidência que os contínuos protestos dos agricultores alemães estejam a preocupar o governo de coligação. Os agricultores que ontem iniciaram uma série de protestos nacionais que duraram a semana manifestam-se principalmente contra a redução de certas isenções fiscais, especialmente na área da utilização de gasóleo para fins agrícolas. Mas agora, um plot twist. Essa questão econômica, no entanto, deve ser vista num contexto mais amplo. O setor agrícola alemão está numa situação econômica surpreendentemente boa, se medido pelo nível de rendimento. Mas espera aí, eles não estão protestando porque o governo está cortando subsídio e eles vão passar por necessidades? Não é bem assim. Em 2023, os agricultores independentes obtiveram um lucro médio antes de impostos de 89 mil euros. E os subsídios ao gasóleo representam apenas 5% de todos os subsídios. Dificilmente uma medida governamental que ponha a vida deles em risco. Então, não é do lucro, mas dos subsídios, esse subsídio que foi cortado é só 5%. Que, aliás, a Alemanha está cortando também porque está quebrada. No entanto, é precisamente por isso que estes protestos têm o potencial de se tornarem um problema real para Olaf Scholz, que é uma espécie de continuidade da Angela Merkel. Ele continua fazendo praticamente as mesmas coisas que ela fazia. É o globalismo ainda no poder lá na Alemanha. Mas então o que os agricultores estão fazendo? Por que, se isso aí não é por conta de questões econômicas, eles estão protestando dizendo que é por conta disso? Ao sair às ruas, os agricultores estão a amplificar uma crescente insatisfação entre o povo alemão em relação à administração de Scholz. Pesquisas rápidas realizadas em áreas afetadas pelos protestos revelam apoio significativo aos agricultores, apesar dos inconvenientes de tráfego resultantes. Quer dizer, o povo, apesar de estar tendo problemas para trafegar, porque os tratores, ceifas, etc., estão sendo jogados nas ruas em protesto, mesmo assim o povo, em
mesmo sendo prejudicado, está apoiando os agricultores. Por quê? Porque tem coisa muito maior por trás desses protestos. O alemão está farto das políticas e, inclusive, esse artigo aqui nem fala do que o alemão está farto, de ser roubado, fraudado, humilhado, as portas da casa deles, do país, está aberta todo e qualquer ilegal entrar lá para arrebentar com o país do jeito que quiser. E o povo está farto, não está mais aguentando. Então isso é o princípio de uma revolta. E é preocupante porque o alemão dificilmente se revolta. E vocês viram o que aconteceu quando eles se revoltaram por conta das humilhações e perseguições que eles sofreram no século passado, né? Então é melhor não mexer muito com eles, mas eles estão pressionando ao extremo os alemães e eles não estão mais aguentando. É duvidoso que este apoio seja causado apenas pela preocupação com o setor agrícola da Alemanha. O mais provável é que também represente um receio de perder ainda outra indústria que tem sido historicamente importante para a identidade nacional. A decadência da indústria e das infraestruturas, o aumento dos custos da energia e uma sensação geral de declínio também estão a alimentar esses protestos que poderão transformar-se em algo maior. Isso é só uma parte. Por que os alemães estão revoltados com a perda das indústrias deles? Porque a Alemanha não tem mais energia para manter as indústrias. As indústrias alemãs estão indo para os Estados Unidos. E quem é que causou o problema energético na Alemanha? A administração Biden, que fez com que a Alemanha não comprasse mais o gás e o óleo da Rússia. Tinha um gasoduto prontinho, Nord Stream 2. Quantas vezes eu falei para vocês a respeito disso? Em a Alemanha não podendo mais comprar o gás e o óleo russo, porque os globalistas alemães entraram em um confronto direto com a Rússia por conta de ordens emanadas, segundo a minha opinião, de Washington. Então, o povo saiu prejudicado por conta de Washington e os globalistas, de uma maneira geral, quererem derrubar o adversário russo. E aí eles estão fazendo o povo pagar a conta. Então, não é só a questão das indústrias, é um todo, né? O povo lá não é tão idiota. Eles foram cordeiros por muito tempo, mas parece que estão querendo acabar com isso aí. Parece que eles não estão mais querendo ficar embaixo dos pés globalistas. E isso tem preocupado os políticos de lá, né? Então, por um lado, a direita AfD, que é um dos partidos de lá, né, alternativa para a Alemanha, está, inclusive, preparando refeições para os agricultores que protestam para angariar a simpatia deles, enquanto que o político verde Habeck, que é obviamente um globalista da versão verdolenga, né, os adeptos aí do Greenman, né, ele está dizendo, olha, cuidado, esses protestos aí vão ser tomados por radicais, financiados por Putin. Então são vários os partidos na Alemanha, a maioria deles, se não todos, né, com exceção do AfD, todos de um mesmo viés, né? É preciso dividir, né, para que as pessoas achem que estão escolhendo. Na verdade, é tudo igual. Até agora, porém, os agricultores parecem ter ganhado vantagem. Os governadores dos estados de Mecklenburg e da Baixa Saxônia manifestaram publicamente seu apoio às exigências dos manifestantes, apesar de serem membros do Partido Social Democrata de Scholz, para não perder votos, né? O próprio chanceler mantém-se surpreendentemente quieto, um indicador de que não tem a certeza em que direção o vento acabará por soprar, ou seja, se ele se levantar contra a massa, ele está fora do poder, ele tem de ficar quieto, embora ele esteja contra a massa. Óbvio que está, porque a massa está se levantando contra os planos globalistas dentro da Alemanha. Como as manifestações não mostram sinais de acabarem em breve, é claro que a anterior relutância dos alemães em protestar nas ruas desapareceu, mesmo que eles ainda possam comprar uma passagem para chegar lá. Mais uma piadinha no fim, né? Então, vamos ver até onde vão essas manifestações. Eles vão tentar apagar esse fogo, como aconteceu aqui no Brasil. O fogo foi totalmente apagado, principalmente por conta de uma covardia muito grande de quem dizia que iria liderar o povo para a liberdade, né? Mas, enfim, talvez lá na Alemanha o povo tenha mais brio do que a população brasileira, né? Que no final das contas uma grande parte é corrupta, uma outra parte é covarde e uma grande parte está se sentindo totalmente traída. Vamos ver o que vai acontecer lá pela Alemanha. Um forte abraço a todos, esse é o vídeo de hoje e até o próximo vídeo, se Deus quiser.